Agora é oficial, rapaziada. O Atlético de Madrid anunciou acordo com o Botafogo pela contratação de Thiago Almada. Segundo o jornalista, até pelo menos que o Textor venha desmentir, até agora não desmentiu. Segundo o jornalista, Botafogo e Al Rayyan acertam detalhes finais e Gregore fica fora do time titular contra o Vitória. E com possível saída de Gregore ali na iminência de ser anunciada, Alan deve herdar a posição no time titular contra o Vitória. Isso é muito mais agora, mas tem aqui ainda ESPN Sport Center, tem SBT Esportes Rio, tem Donos da Bola, tem Taon, tem muita coisa para vocês. Então vamos aqui pro vídeo, depois a gente conversa. Ó, antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui o Live Pix, ali o Pix do canal, assim como aqui na descrição tem Pix do canal também. Tem o Jet Sport, canal reserva, canal principal, nosso Instagram, tudo aí pra vocês. Além de deixar o like, se aparecer o botão de hypar, dê o hype no vídeo. Tamo junto, bora pro vídeo. Vamos falar com a Duda Del Ponte, que não tem idade pra ser senhora não, tá? Tá dentro do estádio Newton Santos para falar sobre David Ancelotti. Duda, o homem chegou falando português melhor do que a gente e eu quero saber sobre Bid. Ele já estará como treinador na próxima rodada ou vai dar mais um jeitinho brasileiro? Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá on com a gente. Olha, senhorita, por favor, tá? Por favor, senhora não, certo. Estamos aqui no estádio Newton Santos, palco da partida de amanhã contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E olha, tudo indica que o David Ancelotti estará na área técnica como treinador e não como auxiliar de preparador de goleiros, como foi na estreia dele no final de semana lá no Mané Garrincha contra o Vasco. Isso porque deve sair hoje o nome do David no boletim informativo diário da CBF, né, no BID. Ainda não saiu, tá? A gente tá naquela tecla ali, F5, 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 mas a informação que a gente tem internamente é que hoje, ainda no período da tarde, deve sair. E aí sim, amanhã ele vem como técnico aqui pro estádio Newton Santos. Primeira vez que ele vai estar como técnico, viu? Ele que já foi muito auxiliar do técnico Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira por muitos anos, vai ter a primeira experiência como treinador amanhã aqui no estádio Newton Santos, se tudo der certo e ele estiver regularizado no boletim informativo diário da CBF. Bom, ontem, aqui também no estádio Newton Santos, o David foi apresentado, né? E aí, como você falou, ele já chegou conquistando todo mundo, porque em junho, quando ele chegou à seleção brasileira, ele ainda não falava português, em um mês aprendeu a falar português, teve algumas confusões ali, mas ele falou português claramente, todos os jornalistas ficaram surpresos, foi muito simpático. E quando ele foi perguntado sobre a seleção brasileira, porque no contrato dele há uma cláusula de que na Copa do Mundo de 2026 ele pode fazer parte da comissão técnica da seleção, ele falou que hoje a cabeça dele está 100% no Botafogo, que ele está focado nesse projeto até o final do ano, até o final da temporada, e depois o que acontecer aí são consequências, mas que nesse momento ele é o treinador do Botafogo, está focado aqui, agradeceu ao pai, disse que o pai está feliz por ele estar mais perto, estar no Rio de Janeiro, mas que agora ele segue solo e tá com a cabeça focada no Botafogo, viu? Vini, essas são as informações, claro, a gente vai acompanhando durante o dia para saber se o nome do David Ancelotti vai cair no bid ou não, mas tudo indica que sim, meu amigo. Um abraço para você. Valeu, bom trabalho pra senhorita, viu, Duda Del Ponte? E pra toda a nossa equipe, um beijo pra Pauline Gonçalves, nossa repórter cinematográfica. Botafogo anunciou ontem seu novo treinador e o nosso calmo favorito, que foi barrado pela esposa de ir pra noite com amêndoa, nosso Igor Dorileu, teve lá e conta tudo pra gente. Ao lado do dono da SAF, John Textor, David Ancelotti foi apresentado ontem como técnico do Botafogo por mais de uma hora. O italiano respondeu a perguntas dos jornalistas e surpreendeu pelo bom português. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. Falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. The fact that it's his first job, I don't care. Não me importa se é o primeiro trabalho do David. A experiência dele em alto nível é notável, apesar dele ter sido assistente. Assistentes técnicos comandam sessões de treinamentos, táticas, estudos de adversários. Então ele tem um nível de experiência muito marcante. A missão dele é resgatar o chamado Botafogo Way,
Estilo de jogo que, segundo Textor, havia se perdido com Renato Paiva. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem, né? Os valores do clube são muito importantes para mim, são muito claros para os jogadores também. A estreia foi com o pé direito, com vitória de 2-0 sobre o Vasco, em uma partida em que o Botafogo teve que dar um jeitinho para ele estar no banco de reservas. Sem ter o nome no bid da CBF, David assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros, que não chega a ser uma novidade. Não foi nada diferente para mim. Diferente vai ser estar primeiro. E essa primeira vez será contra o Vitória, amanhã, aqui no estádio Newton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Me sinto com muita confiança, muito feliz, preparado, porque tive uma experiência muito longa, como na comissão técnica do meu pai. Então, sim, com muita confiança. Fernandão, eu tô com um ótimo sentimento em relação ao Ancelotinho. Acho que o Botafogo vai voar. Baseado em quê? Não sei. As peças ele tá tendo, né? Não, ele tem peça, ele tem boa visão, ele fala... Cara, o cara aprendeu português em um mês, pô. Absurdo. Ele fala português melhor que muito amigo nosso brasileiro. A entrevista dele tem muito menos... Enfim, vai. Não, o GV é legal porque ele até brinca ali, ele fala que a primeira vez não aconteceu, porque ele ainda continuava sendo auxiliar, né? Porque o primeiro que podia ficar no banco ali era o Caçapa. Mas é interessante, eu gosto muito de falar de comportamento. O comportamento do Botafogo no jogo contra o Vasco foi muito interessante pelo pouco tempo de trabalho. E aí a gente começa a entender o porquê, né? Até que o Paiva deu aquela espetadinha, porque o Botafogo foi diferente. O Paiva tava falando do Chelsea, cara. Eu sei disso. E eu gostava do Botafogo. Ele tava cutucando o Chelsea. Mas ele estava cutucando o Chelsea de acordo com o motivo pelo qual ele mesmo foi demitido. Então sobrou um espetinho no Botafogo também. Sobrou. Claro que sobrou. Mas esse Botafogo que jogou contra o Vasco foi um Botafogo muito mais parecido com o do Arthur Jorge do que com o Botafogo do Renato Paiva. Então, o Ancelotinho tem todo o mérito com relação a isso. Outra coisa, ontem a gente falou aqui do Marlon Freitas pela 10ª vez, viralizou, e tem isso de bom, né? Porque agora o Marlon Freitas vai estar direto com o Ancelotinho ali, filho. Sim, todo dia. Italiano, padre, papa, um gajo não. Um ragazzo. Um bambino de Ciangonciaro que joga muito balão, papayito, macarrão. Isso ajuda. O Igor Jesus saiu, para os jogadores do Botafogo performarem, o cara é inside information, é uma informação de dentro. Como é que é macarrão? Tu falou macarrão legal. Macarrone. Macarrão é lá em Padre Miguel, que vocês comem miojo lá. São Gonçalo miojo a gente bota requeijão. Muito. Pô. E São Gonçalo miojo é com requeijão, pô. Não é aquele pozinho só, não. Pô, delícia. Bom, melhor que muita gente, inclusive família. Pra gente passar pra Fluminense aqui, trouxemos as notícias de fogão. Estamos de volta com o aproveitamento do Botafogo nas últimas temporadas. Dá uma olhada aí desde 2022, 2024 o melhor ano e um ano histórico para o clube, com 66% de aproveitamento, e desceram até aqui 48% de aproveitamento na temporada. O Botafogo que agora tem novo técnico e ele foi apresentado. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. Eu aprendi que as pessoas são muito importantes. Então, para mim, primeiro são as pessoas do clube, os jogadores. Para mim, no mundo de futebol, é muito importante as relações personais. É a coisa mais importante que meu pai me ensinou.
Tá aí o filho do homem apresentado, então, agora novo técnico do Botafogo, o David Ancelotti. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar pro Rio, de novo com o Rodrigo Jufo, mas agora com informações do Fogão. Botafogo, que também esteve no Mundial de Clubes, já voltou pro cenário do futebol brasileiro e o Jufo chega com informações do Botafogo. Tudo bom, Jufo? Seja bem-vindo de volta. Voltei, Suman, tudo bom? Bom dia a todos os amigos do Sport Center. David Ancelotti já apresentado num bom e claro português, como deu para ver aí. Ele falando que aprendeu aí em poucos meses a falar a língua, acho que nem 2 meses, já tá falando muito bem português e ele espera falar muito bem português com os jogadores, né? Já estreando oficialmente, assim, como auxiliar técnico no banco no clássico contra o Vasco. Cláudio Caçapa foi oficialmente ali no papel o treinador do Botafogo nessa partida, mas o David estava no banco ali passando instruções para o Caçapa poder levar ao time no campo. E o David Ancelotti agora o Botafogo corre para ter ele no bid. É esperado que no final da tarde, hoje à noite, ele já apareça no bid para poder estar à disposição e poder estar comandando o Botafogo na partida de amanhã no Newton Santos contra o Vitória. E aí, falando sobre esse momento do time, esse retorno do Mundial, John Textor afirmou também que o David Ancelotti vai ter total autonomia no trabalho. Ele disse até brincando que ele vai poder pintar o quadro da forma que ele quiser, vai poder montar o time. O John Textor, que sofreu algumas críticas depois da demissão do Renato Paiva, que ele teoricamente teria dado influência na equipe, querendo escalar a equipe que Renato Paiva deveria pôr em campo o Botafogo, mas agora ele desmente isso tudo e diz que o David Ancelotti vai ter autonomia. E essa autonomia agora também no mercado. Gregory, a princípio, sairia do Botafogo, mas agora o time do Al Rayyan mudou a forma de pagamento, não vai ser mais à vista, então o Botafogo recuou com esse negócio. O Thiago Almada vai ser vendido lá no Lyon para o Atlético de Madrid, uma parte do dinheiro também pode vir para o Botafogo. O Barreira chegou do futebol colombiano, jovem, ainda 19 anos, já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos. E o Barbosa também recebeu uma sondagem do futebol árabe e pode ser que uma proposta chegue nos próximos dias ao Botafogo. Então esse cenário aí do mercado, além do desempenho esportivo, o David Ancelotti vai ter que lidar com saídas e chegadas no Botafogo, Suma. O novo técnico já tendo trabalho, iniciando o seu comando, agora comandando o Botafogo a partir do próximo jogo, também nesse segundo semestre, de 2025. No fogão, hein? David Ancelotti foi apresentado e mostrou que já está se sentindo em casa no Brasil. Gente, eu fiquei impressionada. Aliás, um beijo para Bruna Deltri, né? Queridíssima amiga, que faz só perguntas maravilhosas. A Bruninha perguntou para ele, né? A Bruna da Casé TV. Meu Deus, você fala um português tão perfeito. Sabe o que ele disse? Comecei a aprender em junho. Mês passado. Isso é muito bizarro. Rodou. David Ancelotti foi apresentado no Botafogo, mostrando mais uma vez que a língua não será um problema. Tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Com o objetivo de retomar o Botafogo Way, já mostrou que espera um time bem ofensivo, que também se aproveite do gramado sintético do Newton Santos. Temos que fazer o treino com mais ritmo, mais curto, e o jogo tem que ser o mesmo. Temos que jogar um futebol de alto ritmo. Em casa, isso pode ser uma vantagem. A era Ancelotti começou no Botafogo e o comandante já mostrou que espera dar orgulho para a torcida. Como falei antes, tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem. Olha, Lucas Pedrosa, este homem aprendeu a falar essa língua mês passado. E ele fala acreditar, umas coisas... Olha, impressionante você ver, assim, a dedicação. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, Venê. Ele disse, para mim isso é o respeito do lugar que eu tô chegando. Perfeito. Isso é impressionante, porque a gente, brasileiro, tem essa sensação de que a gente é obrigado a falar a língua de todo mundo e se a gente não falar é uma vergonha, mas a gente não obriga ninguém a falar o português. Sim. Então a gente tem que pensar o contrário. Puxa, mas eles estão chegando aqui no nosso país, claro. Eles também têm que se esforçar um pouco. E tá aí ele arrebentando a língua
E geralmente a gente acha, por exemplo, o David é um cara que consegue falar praticamente perfeito. Geralmente a gente acha quem não fala tão perfeito, só deles quererem aprender a nossa língua, a gente acha, que legal, fala arrastado e tudo mais. Se a gente for falar a língua deles de uma forma arrastada, aí o pessoal é crime, ri. né? É crime. O pessoal ri, o pessoal brinca. Mas isso mostra também a educação que ele teve ao longo da vida dele, né? Como eu falei. É um garoto que nasceu rico, nasceu numa família Ancelotti. É um garoto que teve todo o acesso possível à educação e por isso essa facilidade também. Vamos beber água. Que show emocionante foi a coletiva de apresentação do David Ancelotti. É David mesmo, né, que fala? Ontem, pela primeira vez, eu vi o próprio pronunciar o nome dele e ele falou David. David. Então, vamos lá. David Ancelotti, com ótimas respostas dele e do Sir John Textor. Vamos fazer o seguinte, então, pro Edson Teixeira. Vou chamar aqui o Rodrigo Brandão. Fala do Fogão, Brandão. Muito bem, Azevedo, vamos trazer atualizações sobre algumas negociações do Botafogo envolvendo jogadores. Vamos começar a falar do Gregori. O Al Rayyan segue interessado na contratação do volante. Inclusive, no fim de semana, chegou a enviar a minuta com os termos do acordo para que o Botafogo assinasse. Nada feito. Tudo porque, de acordo com o Botafogo, o clube qatari não cumpriu com o acordo. Nessa minuta, os termos eram para pagamento em parcelas até setembro. Nada feito, o Botafogo só aceita mediante pagamento à vista. O Al Rayyan já tem um acordo com o jogador, o Gregori vai receber quase 3 vezes mais do que recebe hoje no Botafogo. Existe inclusive uma pressão dos empresários para que o Botafogo libere logo o jogador, mas o Textor bateu o pé e não vai cedê-lo antes do pagamento da multa à vista. E enquanto esse acordo não for selado, o Gregori segue treinando no clube. Pelo menos a princípio está à disposição para o jogo de amanhã contra o Vitória no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da situação do zagueiro Dantas. O Novo Horizontino já aceitou negociar o jogador. No entanto, eles só aceitam ceder após o término da temporada, situação que o Botafogo não aceita. O clube quer o jogador para agora, até para repor a saída do zagueiro Jair. Essa é a única barreira que impede o desfecho da negociação. Paralelamente a essas negociações, surgiu a informação de que o Botafogo teria interesse na contratação do volante Danilo, ex-Palmeiras e que hoje está no Nottingham Forest. O jogador de 24 anos não está nos planos da equipe inglesa para essa temporada. E o bom relacionamento do John Textor com o Evangelos Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest, poderia facilitar a negociação. No entanto, a vontade do jogador é permanecer na Europa. Existiu inclusive a possibilidade do Lyon poder contratá-lo, mas o clube francês passa por algumas limitações orçamentárias que o impedem de contratá-lo. O Danilo está na Inglaterra desde 2022. Foram 50 jogos pelo Nottingham Forest, com 6 gols e 4 assistências. No entanto, a última temporada foi marcada pelas lesões sofridas pelo volante, que impediram que ele tivesse uma sequência de jogos e por esse motivo ele está fora dos planos do clube para essa temporada. Agora, quem permanece no clube é o lateral cuiabano. O jogador esteve próximo de acertar a sua ida também para o Nottingham Forest. No entanto, houve um impasse nas negociações envolvendo o clube e o staff do jogador. A negociação não avançou e ele segue no Botafogo, pelo menos até receber novas propostas. Ele já foi sondado por alguns clubes. O Brighton, também da Inglaterra, chegou a formalizar uma proposta na casa dos 5 milhões de euros, mas acabou contratando um outro jogador. O cuiabano segue em alta e é muito provável que cheguem novas propostas no decorrer dessa janela. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Informações do Botafogo. Danilo, hein? Jogou no Palmeiras, tá no Nottingham Forest. Seria uma boa pro É um excelente jogador. Ancelotti Kid? O Danilo é um excelente jogador, saiu aqui do Palmeiras em alta, não conseguiu se firmar na Europa, mas é um atleta muito qualificado. Aí a grande questão é tentar convencer o jogador que não parece muito motivado a voltar ao Brasil para jogar no Botafogo, né? Esse é o principal entrave. A ideia é colocá-lo no Lyon e aí, se não der certo lá por conta dos entraves que o Lyon enfrenta, aí o Danilo poderia parar aqui. Se parar, ótimo, o Botafogo. Agora tem que entender isso, né? Se o atleta quer também. Não adianta, vem, força a barra. Né? Você pode contratar ele pro grupo e não necessariamente colocá-lo no Botafogo, porque não me parece que o atleta queira dar esse passo de retornar ao Brasil. Agora, qualidade inquestionável, joga muita bola. E a permanência do Cuiabano, gostou, Gabriel? Cuiabano é uma ótima notícia. O Botafogo já negociou alguns jogadores, né, do ano passado pra cá, e agora nessa janela de meio de ano, o Jair, que mal chegou, já foi. O Igor Jesus também deixou a equipe. Estamos vendo o Gregori a passos largos de também deixar o Botafogo.
qualquer jogador que prossiga no elenco é menos uma reposição que você tem que fazer. E o Cuiabano hoje é um jogador extremamente bem adaptado, é um jogador de grupo, é importante para dar um descanso pro Alex Telles em diversos momentos, em outros ele joga junto com o Telles e atua um pouco mais avançado, se transformou numa opção viável para a ponta esquerda. Não acho que seja a melhor opção para o setor, mas se tornou mais um jogador para aquela faixa do campo, enfim. Ainda bem que fica. O Botafogo tem passado por essa rotatividade, né, de jogadores, e ninguém esconde que esse é um projeto do clube. Os mais jovens chegam e quando pinta uma boa possibilidade de venda, o Botafogo vai lá e libera. Agora, no caso do Cuiabano, se ele ficar mais um tempinho, vai ajudar muito. Vamos lá, galera, participando, 995-57-1013, vai. Bom dia, Azevedo, bom dia, Gabriel. Aqui é Caetano, da Barra Olímpica. Me diga uma coisa aí, o que vocês acham do meio de campo do Botafogo formado por Montoro e o Barreira, que acabou de ser contratado? Quero participar aí da promoção do Quilão Flex no cinema. Valeu, obrigado. Um abraço, irmão. São dois jogadores muito jovens e eu adoto um pouquinho mais de paciência e de cautela. O Montoro tem jogado muito bem, tem pouquíssimos jogos, né? Estreou contra o PSG, foi bem. Jogou bem contra o Atlético de Madrid, depois entrou contra o Palmeiras, fez uma grande partida contra o Vasco, participando de 2 gols. O Barreira sequer chegou ainda para estrear. Agora, são jogadores jovens, adotando uma linha de raciocínio que o Botafogo vem trabalhando nesse ano. Contratar atletas para serem desenvolvidos. Montoro, agora o Barreira, Nathan Fernandes, que meteu gol no último jogo, o Jair, que foi contratado e já negociado. O Cuiabano, acabamos de falar, chegou no ano passado, mas essa é a ideia também. Você busca um atleta em outro clube, o Cuiabano estava no Grêmio, sem muito espaço, vem pro Botafogo, joga, desenvolve e vende. E o Barreira vai chegar nesse mesmo contexto. Se chegar arrebentando, como é o caso do Montoro, naturalmente vai jogar. O Fábio Santos tá aqui. O Júnior Santos, morreu em negociação? Pelo visto sim, né? Ninguém fala mais nada, não estava né? muito motivado a aceitar a ideia do Botafogo. Bruno Garcia, Cuiabano ficando no Botafogo, ficar no Botafogo é reforço pro elenco, concordo. Total. Excelente lateral, cara. O José Luiz, o Botafogo poderia voltar à carga para contratar o Wesley. O Wesley, que está na Rússia. Há outro caminho que não passe pelas empresas do John Textor? Não, né? O Wesley é um jogador que o Botafogo chegou a negociar, né? Um bom atacante até, um bom jogador, mas pelo visto deu uma morrida também essa negociação. E não tem outro caminho que não seja, né, pela empresa do Textor, né? Hoje ele gera o futebol. É preciso entender que hoje, qualquer jogador contratado, ainda mais esses mais jovens, né? Eles são contratados pro grupo. Verdade. Pra Eagle Futebol. Você contrata e aí você entende onde é melhor eu colocar esse cara inicialmente. Por exemplo, o Barreira, o Montoro, jogadores jovens, um da Argentina e um da Colômbia. Onde é mais óbvio você alocar inicialmente esse jogador? No Botafogo, que é um clube da América do Sul. E aí, naturalmente, com o sucesso deles, a inevitável venda e transferência vai acontecer. Geraldo Fire tá aqui perguntando se o Alexander Barbosa sai. Surgiram notícias, né? Alguns rumores de internet. Eu vou repercutir de quem eu tenho confiança e eu vou citar a fonte que com certeza você tem muita confiança também. O Thiago Franklin, né? Que acompanha o dia a dia do Botafogo de maneira espetacular. E ele deu uma segurada nos rumores. Ele disse que não surgiu ainda uma proposta concreta pelo Alexander Barbosa. Então, a princípio, parece que são só rumores. Jornalista, Botafogo e Al Rayyan acertam detalhes finais e Gregory fica fora do time titular contra o Vitória. O jornalista André Hernando UOL afirma que Gregory ficará de fora do time titular do Botafogo nesta quarta-feira contra o Vitória. Segundo ele, o clube acerta detalhes finais para a transferência do atleta ao Al Rayyan, né? A negociação com o clube do Catar já se arrasta há alguns dias. O Botafogo bate o pé e diz que só libera o meio-campo se o Al Rayyan pagar o valor da multa rescisória à vista e integral, né? O time do técnico Arthur Jorge inicialmente queria parcelar o valor. Segundo o GE e o jornal O Globo, o valor da multa rescisória de Gregory caiu de 8 para 7 milhões de dólares após a Copa do Mundo de Clubes. Mais cedo, o GE noticiou que Gregory participou normalmente do treino desta terça-feira e o técnico David Ancelotti deveria repetir a escalação usada contra o Vasco quando o volante começou jogando. E aí agora atualizou, né? Veio outra notícia, que é essa aqui, cadê? Escalação do Botafogo, Alan deve ser titular contra o Vitória em meio a imbróglio envolvendo Gregory, diz site. O GE atualizou a reportagem sobre a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, 16/7, no estádio Newton Santos. Segundo o site, o volante Gregory não deve começar jogando por conta do imbróglio envolvendo o Al Rayyan. Inicialmente, a provável escalação contava com Gregory, que treinou terça-feira.
Agora Alan aparece como potencial titular ao lado de Marlon Freitas. Assim, a possível escalação do Botafogo tem John, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Alan ou Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Cabral, Arthur e Álvaro Montoro ou Santi Rodrigues. Vamos ver se o Textor vai desmentir ou não. Até agora não desmentiu. Então, possivelmente, o Al Rayyan deve mesmo ter aceitado pagar a multa rescisória à vista. Aquilo, perderemos um grande jogador, titularaço, o melhor volante do Brasil, disparado na minha opinião, primeiro volante, não tem igual a ele, mas é aquilo, né, ciclos se encerram. É oficial, o Atlético de Madrid anuncia acordo com o Botafogo pela contratação de Thiago Almada. O Atlético de Madrid anunciou oficialmente, nesta terça-feira, o acordo com o Botafogo pela contratação do meia argentino Thiago Almada, que atuou por empréstimo ao Lyon na primeira metade de 2025. Aspas, o Atlético de Madrid e o Botafogo FR chegam a um acordo pela transferência do argentino Thiago Almada, de 24 anos. Ele viajará a Madrid para realizar exames médicos necessários e posteriormente assinar contrato e formalizar o negócio, informou o Atlético. Os valores de negociação não foram divulgados pelo clube espanhol, tampouco o percentual dos direitos econômicos adquiridos. Segundo o Fabrício Romano, que é conhecidíssimo, né? O Atlético vai pagar 21 milhões de euros, 135 milhões de reais, rotação atual, por metade dos direitos econômicos. Ou seja, se ele for para o Atlético de Madrid jogar muita bola e se valorizar de novo e vier, sei lá, o Manchester City querer ele, Botafogo, Lyon, Eagle Holding, né? Terão uma bela fatia para ganhar esse valor aí, que saiba, será muito maior do que o que está pedindo por ele atualmente aí os empresários, o jogador, o Textor, etc, né? Então, cara, um valor de 21 milhões de euros por metade do Almada é tomar como base que o valor de mercado dele agora é de 42 milhões de euros. E é aquilo, né? Hoje, ele indo bem ao Atlético de Madrid e vindo outro time interessado, o valor já aumenta de novo. Ó, aqui outra notícia informando essa parada da metade do valor, né? Foi o... a mesma fonte, Fabrício Romano, beleza. E aqui o Botafogo emitindo um comunicado, né? Informando do acordo com o Atlético de Madrid para a venda do Thiago Almada. Assim como fez o Atlético de Madrid, o Botafogo divulgou o comunicado oficial nesta terça-feira, informando o acordo com o clube espanhol pela transferência de Thiago Almada, que atuou no Lyon por empréstimo na primeira metade de 25. Aspas, o Botafogo informa que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência de Thiago Almada, de 24 anos, ainda pendente a confirmação após o jogador passar por exames médicos e assinar contrato com o clube espanhol. Almada viajará para Madrid para realizar exames necessários, aquele lengarengo que a gente conhece. Então, tanto o Botafogo quanto o Atlético de Madrid já anunciaram, né? E tá aqui embaixo. Thiago Almada chegou ao Botafogo em julho de 2024, vindo do Atlanta United por 21 milhões, né, de dólares na cotação da época, que já aumentou. Na época custou 117 milhões de reais. Agora, os mesmos 21 euros, né? São 21 milhões de euros o Atlético de Madrid vai pagar. E o Botafogo comprou em dólar, então o euro custa mais que o dólar, tá certo, né? Então ele fez 3 gols, 2 assistências em 26 jogos, fora as que ele fez pelo Lyon, né? Então o Botafogo pagou por total, por tudo, né? 117 milhões de reais, 117. Tá vendendo metade dele por 135. Já é um lucro aí de 18 milhões de reais mais ou menos. Um lucro de 18 milhões, sendo que vendeu metade só. Metade rendeu, aí você recuperou o dinheiro, ainda pagou, ainda ganhou um lucro de 18 milhões de reais. Ou seja, a outra metade, quando for vendida, esquece, né? Então bate o negócio do Botafogo, bate o negócio. Lembrando, não lembro de esquecer que ele tem 24 anos, não é um moleque de 15 anos, 16 anos, 18 anos. Então é uma venda muito boa, ainda mais mantendo metade do passe dele, uma possível revenda depois, você pegar metade da bolada, né? Thiago, voa, garoto, voa, decola, porque quanto mais você decolar, melhor o Botafogo fica. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você.
E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.